Boa parte das pessoas também recebeu várias lições sobre a vida e dinheiro dos seus pais e avós. Afinal, nossa família é o primeiro contato que temos com a sociedade e é com ela que aprendemos sobre regras sociais e principalmente como lidar com o dinheiro e viver uma vida correta. Alguns aprendizados são praticamente similares para todos nós, como estudar para melhorar de vida e trabalhar para conseguir o que se deseja. Ao lidarmos com o dinheiro, nem percebemos o quanto os ensinamentos e hábitos de nossos pais nos influenciam, o que nem sempre é positivo. Neste vídeo, faremos uma importante reflexão sobre o aprendizado financeiro que tivemos com os nossos pais, os pontos positivos e negativos desses ensinamentos e o que podemos ensinar de relevante aos nossos filhos. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. O que nos permite a educação financeira? A educação financeira consiste no domínio prático, racional e equilibrado dos recursos financeiros. Ela permite que possamos realizar grandes planos para nós e nossas famílias, como a conquista da casa própria ou um legado para os nossos filhos. Educar-se requer a conquista passo a passo de objetivos bem traçados ao longo da jornada nos investimentos. Quanto maior for o processo de aprendizagem, maior serão as possibilidades de atingirmos as metas. Assim, a educação financeira é um instrumento que amplia o nosso repertório como investidor, reduzindo possíveis riscos diante das crises e garantindo bons retornos diante das oportunidades. Todos que são pais sabem que, com a chegada das crianças em suas vidas, é preciso garantir a proteção financeira necessária, além de planejar o futuro no longo prazo. Uma das tarefas é assumir o controle sobre as finanças. Afinal, além de serem responsáveis por todas as necessidades materiais dos pequenos, também é preciso refletir sobre o futuro financeiro dos filhos. Número 2. O que você aprendeu sobre finanças com seus pais foi positivo? Você já reparou na maneira como muitos pais e até os avós lidam com o dinheiro? Os filhos tendem a reproduzir as características financeiras dos pais, mas nem sempre este aprendizado é positivo. Por isso, é preciso fazer uma reflexão. Caso você tenha nascido em uma família brasileira típica, talvez já tenha percebido que a palavra planejamento quase não aparecia nas conversas sobre dinheiro. A ideia de que o planejamento financeiro é importante ainda é recente em nossa cultura e a história econômica nacional também não nos favoreceu muito. Para se ter uma ideia, somente a moeda nacional já mudou 8 vezes em 52 anos, de 1942 até 1994, sendo 6 dessas mudanças dentro de um período de apenas 24 anos. Ou seja, a instabilidade econômica prolongada foi vivida por muitos brasileiros, dentre eles os pais, avós e até mesmo alguns de nós. Este contexto certamente moldou muito a nossa forma de lidar com o dinheiro e com os recursos. Número 3. Como ensinar educação financeira para os filhos? A maneira como as crianças percebem o dinheiro é sempre uma resposta do que vem no comportamento dos pais. Por isso, a educação financeira dos filhos começa sempre pela educação financeira dos próprios pais. Logo, nosso primeiro conselho é: aperfeiçoe seus hábitos antes de passar lições para as crianças. Os filhos percebem quando dizemos uma coisa, mas fazemos outra. Se você pede a uma criança que poupe a mesada, mas mostra um descontrole financeiro e hábitos consumistas, a orientação não terá efeito algum. Se você é pai ou mãe, comece pela autoeducação e seja um exemplo. A seguir, daremos algumas dicas práticas para desenvolver uma educação financeira eficiente. Número 4. Revisando seus hábitos de consumo. Todo planejamento futuro começa por saber onde se está no presente. Por isso, antes de pensarmos no futuro financeiro da família, é preciso identificar hábitos antigos e estar consciente deles. A família tem consumido mais recurso do que ganha? Há financiamentos que ainda não foram quitados? Vocês possuem o hábito de registrar ganhos e gastos mensais e anuais? E a pergunta mais importante de todas: você gostaria que seus filhos lidassem com o dinheiro da mesma maneira que você lida atualmente? Se a resposta é não, então é hora de assumir os erros, mudar
e melhorar. Número 5. Se organizando para o futuro. Há alguns passos importantes que irão te garantir um futuro financeiro melhor. Use uma planilha para registrar suas movimentações financeiras, por mais simples que seja. Faça no computador ou anote à mão em um caderno. Ter o orçamento doméstico em dia é o primeiro passo para começar a se organizar. Monte sua reserva de emergência primeiro. Ela lhe dará mais segurança quando chegar a hora de investir. A reserva de emergência é uma economia realizada ao longo do tempo que seja capaz de bancar suas despesas mensais fixas por um determinado período, que deve ser acionada somente quando a pessoa sofre uma queda repentina de renda ou tem custos elevados de maneira inesperada. Formar uma reserva de emergência é o básico para ter uma vida financeira equilibrada e para manter a saúde mental em dia. Essa segurança nos fornece tranquilidade psicológica, pois funciona como uma espécie de seguro para casos como uma demissão inesperada, o surgimento de uma doença na família, crise econômica no país ou outra situação imprevista. Número 6. Aprendendo com quem sabe mais. Com as finanças domésticas sob controle e com a reserva de emergência bem empregada, é hora de estudar as opções do mercado financeiro. Veja bons vídeos, leia muitos artigos e livros. Não deixe de aprender todo dia um pouco mais sobre como e onde alocar seus investimentos. Existe um leque de opções para diferentes perfis de investidor. Você precisará saber qual é o seu. Não se intimide pelo mercado financeiro, pois com calma todos podemos aprender a usá-lo e crescer com ele. Basta paciência, estudo e força de vontade. Número 7. Sonhe de modo ambicioso, planeje de modo realista. Não há nenhum problema em ter grandes ambições para seus investimentos, desde que os passos para realizá-los sejam realistas. Estude, se organize e monte sua estratégia de acordo com seu perfil e com o tempo de retorno que você está disposto a esperar. Há muitas oportunidades no mercado financeiro, mas você precisa saber onde está pisando e ir sempre com calma e com prudência. Número 8. A sua presença é mais importante do que os presentes. Na educação financeira para pais, precisamos falar da relação pouco saudável que muitos pais estabelecem com seus filhos. Uma das marcas mais comuns desta falha educacional é o hábito de compensar a ausência parental com presentes ou dinheiro. Nosso modelo familiar mudou e hoje as crianças passam cada vez menos tempo com seus pais. Com isto, muitos pais se sentem culpados por terem que trabalhar e, para compensar as crianças, as enchem de mimos. Suas crianças talvez não consigam expressar isto, mas elas anseiam mais pela sua presença do que pelos presentes novos. Os pais não precisam largar seus trabalhos e nem passar o dia todo dentro de casa. Basta dar 100% de atenção à família enquanto estiverem em casa. Não relacione a sua ausência com o ganho de bens materiais. Essa atitude pode influenciar os pensamentos de uma criança pela vida inteira. Número 9. Leia e desperte a prática da leitura. Começar desde cedo a incentivar seu filho a ler também é uma atitude que vai perdurar por toda a vida. Fazer com que as crianças tomem gosto pela leitura torna-as independentes, além de estudantes mais qualificados e confiantes. Torne um hábito comprar livros educativos adequados para cada idade, incluindo, é claro, o tema educação financeira. Número 10. Jamais conte com o cartão de crédito. Esta é uma das práticas mais comuns que os brasileiros herdam dos pais. Por mais que ele sempre esteja ali, o cartão de crédito não é seu amigo. Organize bem os seus gastos fixos e gaste menos do que ganhe. Ainda que você tenha que fazer alguns sacrifícios no começo, com o tempo, se tornará cada vez mais prazeroso ver seu dinheiro sobrar para ser reinvestido. Número 11. Fuja de investimentos impulsivos. Hoje em dia, com as ferramentas online e muita divulgação, é fácil ser seduzido por ganhos altos e no curto prazo. Não se deixe envolver pelas facilidades, elas não existem. É necessário muitas horas de estudo. Seja cuidadoso e estratégico na hora de empregar seu dinheiro em um novo investimento. Busque ser sempre consciente de que precisamos ser pacientes para atingir a liberdade financeira.
Hábitos que buscam dinheiro rápido são nocivos e devem ser extirpados das nossas vidas. Número 12. Não tenha medo de errar. Embora o mercado financeiro possa ser muito lucrativo, nem sempre os investidores acertam o tempo todo. Homens experientes com inteligência financeira já erraram algumas vezes, principalmente quando falamos de investimentos mais agressivos. No início, se permita cometer erros. Reserve uma quantia pequena de dinheiro para treinar movimentos dentro do mercado. Isso te fará mais seguro e experiente. Há erros que ensinam mais do que acertos. A maior parte das nossas crenças financeiras é formada na infância, e mesmo que os seus pais nunca tenham falado de dinheiro com você, tudo que você viu ou ouviu que tem assunto dinheiro envolvido foi absorvido nesses primeiros anos de vida. E infelizmente no Brasil, a educação financeira dos filhos ainda é novidade para muitas pessoas, e muitos brasileiros ainda utilizam apenas a poupança para alocar seus recursos financeiros. É hora de assumir a responsabilidade pela própria trajetória financeira, se educar e passar este conhecimento adiante. A educação financeira dos filhos sempre começa pela educação financeira dos próprios pais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que esse e outros vídeos do Quinta Essência cheguem a outras pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.